O cheiro de metal antigo e madeira úmida tomou o quarto assim que levantei a tampa do velho baú da Marinha. Aquele mesmo baú que meu pai guardava trancado no quartinho dos fundos, como se dentro dele estivessem segredos de guerra e não apenas lembranças de uma vida que ele nunca soube traduzir em palavras. Eu estava de folga naquela manhã, uma das raras em que a base naval parecia distante e o silêncio da casa soava mais alto do que o som das hélices das embarcações que ainda ecoavam na minha cabeça. Fazia 3 anos que ele havia morrido, e ainda assim eu não tinha conseguido tocar naquele baú. Era como se a rigidez dele ainda estivesse ali, me observando, julgando cada gesto, cada hesitação. Meu pai sempre foi o tipo de homem que falava pouco e olhava muito. Oficial da Marinha, daqueles que acreditavam que a vida se divide entre dever e fraqueza, e que tudo o que foge da disciplina é uma forma de deserção moral. Cresci nesse ambiente. Horários cronometrados, mesa posta às 7, respostas curtas e postura reta mesmo à mesa do café. Talvez por isso eu tenha seguido o mesmo caminho. Entrei para a Marinha com 21 anos, carregando o peso e o orgulho do sobrenome. Ele não esteve na cerimônia de formatura. Mandou uma mensagem seca, 2 linhas. Orgulho é responsabilidade. Lembre-se disso. Eu não sabia se era um elogio ou um aviso, mas aprendi a tratá-lo como ambos. Agora, anos depois, ali estava eu, com o uniforme dobrado sobre a cadeira e as mãos trêmulas diante de um relicário do passado. Dentro do baú, tudo parecia meticulosamente organizado. Medalhas envoltas em panos, pastas com relatórios de missões antigas, fotos em preto e branco com rostos sérios e mares ao fundo. Peguei uma condecoração que ele recebeu por mérito em operação de resgate. Era pesada, fria, com o brasão da Marinha gravado em ouro velho. Lembrei das vezes em que ele dizia que a honra é o que resta quando o resto falha. Eu nunca soube se ele realmente acreditava nisso ou se apenas repetia o que o regulamento mandava sentir. Continuei mexendo nas coisas, tentando encontrar algo que me dissesse mais sobre quem ele era, além do fardamento impecável e do olhar que nunca se desarmava. Entre papéis e registros, encontrei uma pequena caixa de madeira sem tranca, com o verniz já gasto. Dentro dela, um relógio de bolso parado a 06:15, um distintivo com o nome Comandante Duarte e um pedaço de papel amarelado dobrado várias vezes. Desdobrei devagar, com cuidado, e percebi que era um recibo. Um recibo de café, datado de 18 anos atrás. Café da Praia, Itacuruçá. O nome não me dizia nada. Nunca tinha estado naquele lugar. No verso, com a caligrafia firme e reconhecível do meu pai, havia uma única frase: volte quando estiver pronta para recomeçar. Senti o coração apertar, como se alguém tivesse fechado um cofre dentro do meu peito. Meu pai nunca foi um homem de palavras doces, e recomeçar não era uma palavra que combinasse com ele. Ele acreditava em dever, não em recomeço, em comando, não em renascimento. Passei o dedo sobre a tinta, quase apagada pelo tempo, e a pergunta se formou dentro de mim como uma ordem silenciosa. Recomeçar o quê? Coloquei o recibo sobre a mesa e fiquei olhando para ele por longos minutos. O sol entrava pela janela e iluminava as partículas de poeira suspensas no ar, e por um instante tive a estranha sensação de que ele estava ali, meu pai, com aquela postura ereta, o olhar fixo, as mãos cruzadas nas costas, esperando que eu decifrasse mais uma de suas lições veladas. Mas dessa vez não havia manual, nem hierarquia, nem ordem de comando. Havia apenas uma filha e um pedaço de papel pedindo para ser entendido. Passei o resto da manhã sentada no chão, vasculhando o baú. Encontrei um caderno de anotações de bordo, rabiscado, cheio de coordenadas e frases curtas, muitas delas ininteligíveis. Entre as páginas, um retrato antigo. Ele ainda jovem, de uniforme branco, ao lado de uma mulher que eu não conhecia. Ela tinha um sorriso sereno, e o braço dele estava pousado com delicadeza sobre o ombro dela. No verso da foto, escrito à caneta, Café da Praia, 2006. Era o mesmo nome do recibo. Engoli em seco. Era impossível não conectar as duas coisas. A caligrafia, o local, a data. Havia algo ali. Uma lembrança escondida, uma história que ele não quis ou não pôde contar. Mas por quê?
E por que deixar justamente aquele recibo com aquela frase dentro do baú que ele sempre manteve trancado? Guardei tudo novamente com cuidado, menos o recibo. Dobrei-o e coloquei no bolso do meu uniforme, como se fosse uma missão que eu ainda não sabia como cumprir. Olhei ao redor do quarto e percebi o quanto o silêncio tinha peso. Não era o silêncio do luto, era outro tipo de silêncio, o de quem percebe que passou a vida obedecendo ordens e nunca fez uma pergunta de verdade. No espelho, vi meu reflexo. Farda impecável, rosto firme, olhos cansados. A filha de um comandante, agora uma oficial que havia herdado não apenas o nome, mas também as feridas invisíveis de uma carreira moldada pela ausência. Respirei fundo, peguei o recibo e, sem pensar, o alisei com os dedos. Volte quando estiver pronta para recomeçar. As palavras soaram diferentes agora, como se não fossem mais uma mensagem dele para mim, mas um chamado meu para mim mesma. Talvez ele tivesse deixado aquilo sabendo que um dia eu voltaria a procurar algo que nunca encontrei em seus gestos. Uma explicação, um sentido, um perdão. Antes de sair de casa, coloquei o recibo dentro da carteira, entre minha identidade militar e uma fotografia desbotada da minha formatura. Quando fechei o baú e girei a chave, percebi que não era o fim de uma limpeza, mas o início de uma busca. Eu ainda não sabia o que significava recomeçar, mas pela primeira vez em anos, senti que precisava descobrir. Enquanto trancava a porta, ouvi o som distante de uma embarcação apitando ao longe. O mesmo som que embalou minha infância e marcou cada despedida. Naquele instante, compreendi que o passado não se encerra, ele apenas muda de uniforme. E com o recibo no bolso, sem saber exatamente para onde estava indo, decidi obedecer àquela última ordem do meu pai. Eu voltaria. Nos dias seguintes, o recibo não saiu do meu pensamento. Estava dobrado dentro da carteira, entre meus documentos, e toda vez que eu passava o cartão para pagar algo, ele se revelava por um instante, como um sussurro insistente do passado me chamando de volta. Eu fingia não ouvir, mergulhada na rotina que sempre me protegeu de pensar demais. Acordar às 5h30, treino, farda, formatura matinal, relatório, comando, silêncio. O mesmo ciclo previsível que, de alguma forma, me fazia sentir no controle, mesmo quando tudo o que eu queria era desabar. No quartel, ninguém percebeu nada. Ninguém jamais percebe. A postura e o tom de voz sempre foram o meu escudo. Aprendi desde cedo que emoção é uma rachadura que o mundo usa para entrar. Mas quando voltava para casa, o silêncio era diferente. Não era mais apenas solidão. Era a presença de tudo o que nunca foi dito. A ausência do meu pai enchia os cômodos com uma calma falsa, uma dessas que dói por não ter som. Às vezes eu me sentava na poltrona onde ele costumava ler relatórios e tentava imaginá-lo mais novo, fora do uniforme, talvez sorrindo. Nunca consegui. Eu não tinha lembranças dele rindo. Nenhuma. É estranho quando se percebe que a própria infância foi uma série de ordens recebidas, mas nunca compartilhadas. Ele me criou com o rigor de um instrutor, e eu aprendi a amar como um soldado aprende a sobreviver, obedecendo. Minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos. Ele nunca falou sobre ela. Nas raras vezes em que perguntei, a resposta era seca. Ela era forte. Era tudo. Cresci acreditando que força era o único traço digno de lembrança. Talvez por isso eu nunca tenha permitido a mim mesma fraquejar, nem quando o corpo pedia pausa, nem quando a mente implorava descanso. E, no entanto, aquele pequeno pedaço de papel, com a frase escrita no verso, "Volte quando estiver pronta para recomeçar", me desmontava de um jeito que nenhuma batalha havia conseguido. Comecei a lembrar de coisas que até então estavam apagadas, do cheiro da graxa das botas dele, das madrugadas em que eu o ouvia chegando tarde, com passos firmes, do barulho metálico do coldre sendo colocado sobre a mesa, do som do relógio dele marcando as horas que ele nunca passava comigo. Eu esperava na porta do quarto, sentada no chão, fingindo estar brincando, só para vê-lo passar. Ele dizia, "Vai dormir", sem me olhar, e eu obedecia, mas ficava acordada imaginando como seria se, por uma vez, ele se sentasse ao meu lado e perguntasse sobre a escola. Anos depois, entendi que ele não sabia como fazer isso. O homem que conheci não sabia ser pai, sabia ser comandante. Tudo na vida dele era uma operação, uma missão, um objetivo a cumprir. Não havia espaço para conversa, para falhas, para afeto.
Quando entrei para a Marinha, achei que finalmente conseguiria uma forma de ser vista por ele. Como igual, não como filha. Lembro do dia em que contei que havia passado na seleção. Ele não disse parabéns. Apenas assentiu e respondeu. Era o esperado. E mesmo assim, eu sorri. Porque aquilo, para mim, era aprovação. Essas lembranças voltaram com força naquela semana. E cada uma delas parecia me empurrar para mais perto do recibo. Comecei a imaginar o dia em que ele esteve naquele café, o que o teria levado até lá. Por que guardou o papel em vez de jogá-lo fora? Era um homem de hábitos exatos, incapaz de manter nada que não tivesse propósito. Se o guardou, havia um motivo. E se escreveu aquela frase, era porque queria que eu a encontrasse. Certa noite, abri novamente o baú, mesmo tendo prometido a mim mesma que não o faria. Peguei o relógio parado e o segurei entre os dedos. 06:15. O ponteiro imóvel parecia zombar do tempo que eu havia perdido tentando entender alguém que nunca me explicou nada. Depois olhei outra vez a fotografia da mulher ao lado dele. Havia ternura no olhar dela, uma leveza que eu nunca vi nele. Senti uma pontada de ciúme e de raiva, mas também de curiosidade. Quem era ela? E por que o sorriso dela parecia dizer que sabia mais sobre mim do que eu mesma? No dia seguinte, cheguei à base mais cedo. Precisei de algo para ocupar a mente. Durante o expediente, repassei relatórios, orientei recrutas, participei de uma reunião sobre logística de armamentos, tudo com a mesma frieza que sempre me salvou. Mas entre uma fala e outra, a voz do meu pai ecoava dentro de mim, não em tom de ordem, mas como uma lembrança incompleta. Comecei a duvidar de que o conhecesse de verdade, e talvez pela primeira vez, percebi o quanto a minha vida havia se moldado em torno de um homem que eu só conhecia pelo título. Ao sair da base, o vento do entardecer trouxe um cheiro de maresia e diesel. Fechei os olhos e lembrei das tardes de domingo em que ele me levava para ver os navios. Ainda criança, eu corria pela areia e ele apenas observava de longe, com as mãos cruzadas nas costas, o olhar perdido no horizonte. Nunca segurou minha mão, nunca tirou uma foto comigo. Mas havia um tipo de cuidado silencioso em sua presença, algo que eu só fui entender anos depois, nas missões em que precisei escolher entre falar e calar, entre agir e esperar. O recibo parecia pulsar dentro da minha bolsa. À noite tentei dormir, mas o sono não veio. Levantei e comecei a folhear antigos álbuns de fotos. Não havia quase nada de nós dois, apenas ele em uniformes diferentes, em cerimônias, em barcos, ao lado de outros oficiais. Nenhuma foto com sorriso. Nenhuma foto fora da farda. Eu, uma sombra nas lembranças dele. E ele, uma sombra nas minhas. Foi ali, no meio do silêncio do meu apartamento, que entendi que nossas memórias não existiam porque nunca as criamos. Vivemos lado a lado, mas em mundos paralelos. Ele no mundo das ordens, eu no da obediência. Por um instante, desejei que ele tivesse deixado uma carta, uma explicação, qualquer coisa que me dissesse quem ele foi além do uniforme. Mas tudo o que eu tinha era um recibo, um convite para um café em um lugar que eu nunca estive, e uma frase que parecia saber mais sobre mim do que eu mesma sabia. Volte quando estiver pronta para recomeçar. Comecei a pensar no que significava recomeçar para alguém como eu. Recomeçar implicava admitir que algo terminou, que houve falha, que algo precisa ser reconstruído. Mas falhar é uma palavra que não existe na língua dos militares. Nós recuamos, reagrupamos, mas não recomeçamos. Mesmo assim, aquela ideia começou a me corroer. Nos dias que se seguiram, percebi pequenos sinais. Uma recruta chorando no pátio por causa de um erro no treinamento. E eu, ao invés de repreendê-la, apenas disse: "Levante-se e tente de novo." As palavras saíram suaves, estranhas até para mim. A menina me olhou surpresa. Eu também. Havia algo dentro de mim mudando. Algo que o recibo havia despertado. Como se meu pai, ao escrever aquela frase, soubesse que eu um dia precisaria quebrar o ciclo que ele começou. Uma noite, abri o mapa da região e procurei por Itacuruçá. Era uma cidade litorânea pequena, a poucas horas de onde eu estava. Nunca tive motivo para ir até lá. Mas agora, era como se todos os caminhos me levassem àquele ponto no mapa, como se a resposta estivesse me esperando.
Encostei o dedo sobre o nome da cidade e fiquei ali, parada, até perceber que estava tremendo. Pensei em como seria chegar lá, entrar naquele café, talvez ouvir o som do sino na porta, sentir o cheiro de café fresco, ver rostos desconhecidos. E por um momento, imaginei algo impossível: encontrar alguém que dissesse meu nome como se já soubesse quem eu era. Foi assim que percebi que não estava mais tentando entender meu pai. Eu estava tentando entender a mim mesma. Ele havia deixado o recibo, mas talvez o recado fosse para nós dois. Talvez ele também quisesse recomeçar, mas não teve tempo. Ou coragem. Naquela madrugada, tomei uma decisão silenciosa. Não por raiva, nem por saudade, mas por necessidade. Eu iria até o café. Não por ele, por mim. Porque se eu não fosse, passaria o resto da vida obedecendo a um fantasma. Fechei o mapa, guardei o recibo no bolso interno da jaqueta e sentei à beira da cama. A luz fraca do abajur iluminava o uniforme pendurado na cadeira, o mesmo que ele usou por toda a vida. E pela primeira vez, percebi que talvez o verdadeiro recomeço não fosse um novo caminho, mas a coragem de encarar o que sempre esteve lá, o silêncio entre nós. Na manhã seguinte, quando o sol começou a nascer sobre o mar, eu já sabia que estava partindo. O recibo era meu bilhete, o café era o destino, e as memórias que nunca tivemos seriam enfim confrontadas. Saí de casa antes das 6, o recibo guardado no bolso interno da jaqueta como se fosse uma ordem secreta. O ar estava frio, úmido, e o céu começava a clarear num tom de cinza pálido. Acordei com uma determinação que eu não reconhecia em mim. Não era a energia metódica dos dias de serviço, nem o impulso que precede uma missão. Era algo mais íntimo, uma curiosidade que doía, como se o passado tivesse me convocado pessoalmente. Peguei o carro e dirigi em silêncio, o rádio desligado, ouvindo apenas o som do motor e o próprio ritmo da respiração. A estrada costeira ainda estava quase vazia, e cada quilômetro percorrido parecia arrancar um pedaço da rigidez que me sustentou por tanto tempo. Enquanto dirigia, repassava mentalmente o pouco que sabia. Itacuruçá. O nome soava familiar, mas eu não lembrava de tê-lo ouvido em casa. Meu pai servira em bases litorâneas, inclusive naquela região, nos anos em que eu era criança. Talvez tenha sido ali que ele conheceu a mulher da fotografia, a do sorriso calmo. A simples ideia me incomodava, mas também me fazia querer entender o motivo. O recibo datava de 18 anos atrás. Naquela época, eu estava no colégio interno militar, e ele vivia transferido de base em base, sempre ausente, sempre inatingível. Onde ele estava exatamente naquele ano? E o que o teria levado a guardar um pedaço de papel de um café quando ele jogava fora até cartões de aniversário? Fiz uma rápida busca mental pelos arquivos que ainda guardava. Eu lembrava de ter visto, em uma das pastas do baú, anotações de missões da época, mas nada que mencionasse Itacuruçá. Assim que pudesse, voltaria para conferir. Por ora, o caminho à minha frente era o único objetivo tangível. O sol começava a nascer, e o reflexo dourado no mar parecia me acompanhar pelo retrovisor, como se houvesse algo ali me observando, empurrando-me a seguir. Cheguei à cidade pouco antes das 9. Itacuruçá era pequena, tranquila, com ruas estreitas e o cheiro salgado do mar misturado ao aroma de pão fresco. Parei o carro em frente à praça principal e desci, observando o movimento calmo de uma manhã de quarta-feira. Vendedores ambulantes arrumavam suas bancas, crianças uniformizadas atravessavam a rua correndo e pescadores arrastavam redes para o cais. Tudo parecia normal demais, comum demais, e talvez por isso me senti deslocada. Uma mulher de farda sob o casaco, passos controlados, olhar tático, como se cada esquina pudesse esconder uma pista. Peguei o recibo e li novamente o nome: Café da Praia. Perguntei a uma senhora que vendia flores onde ficava o lugar. Ela sorriu, apontando o caminho com naturalidade. Segue até o fim da rua da igreja. É uma casinha azul, de frente para o mar, antiga, mas charmosa. Agradeci com um aceno e comecei a andar. Conforme me aproximava, o som das ondas se misturava ao tilintar distante de xícaras. Havia algo reconfortante naquela paisagem, uma tranquilidade que não combinava com o turbilhão que eu sentia por dentro. Quando vi a fachada, parei por um instante. A casinha era exatamente como a mulher havia descrito. Azul clara,
com janelas brancas e uma placa de madeira desbotada onde se lia Café da Praia, desde 1985. O tempo havia deixado marcas, mas o lugar resistia, sereno, como se tivesse esperado o tempo todo que alguém retornasse. Empurrei a porta devagar. Um sino antigo tocou sobre minha cabeça, anunciando minha entrada. O interior era acolhedor, com paredes cobertas por fotografias antigas de marinheiros, barcos e clientes sorrindo. O cheiro de café recém-passado se misturava ao som suave de uma música instrumental. Foi então que a vi, uma mulher de cabelos grisalhos presos num coque, avental de algodão e olhar firme. Ela estava atrás do balcão, secando uma xícara com um pano. Assim que nossos olhos se encontraram, o tempo pareceu parar por um segundo. "Posso ajudar?" perguntou com uma voz rouca, grave, que soava estranhamente familiar. Pensei em inventar uma desculpa, pedir apenas um café, fingir que era coincidência, mas algo em seu olhar me dizia que não havia coincidência alguma. Tirei o recibo do bolso e o coloquei sobre o balcão. Ela olhou para o papel, depois para mim. Um leve tremor percorreu o canto de sua boca, e por um momento achei que ela fosse chorar. "Eu estava esperando por você", disse simplesmente. As palavras me atingiram como um soco. Fiquei imóvel, sem saber o que responder. A frase ecoou dentro de mim, repetindo a mesma sensação que tive ao ler o verso do recibo pela primeira vez. "Volte quando estiver pronta para recomeçar." Eu tinha voltado. Mas quem era ela? E por que parecia saber que eu viria? A mulher respirou fundo, pegou o recibo e o alisou com cuidado, como quem reencontra um objeto precioso. "Seu pai me pediu para guardar isso", ela disse sem levantar os olhos. "Disse que um dia você entenderia." Senti um arrepio percorrer minha espinha. "Você conheceu meu pai?" Ela assentiu devagar, como se a pergunta tivesse demorado a chegar. "Conheci. Muito mais do que ele teria permitido que alguém soubesse." Pedi um café, mais para ter tempo de processar aquilo do que por vontade de beber. Ela serviu a bebida com mãos firmes, sem tirar os olhos de mim. Havia algo na maneira como me observava, um reconhecimento silencioso, quase maternal. Eu sentia o peito apertar, a farda invisível do autocontrole me sufocando por dentro. "Ele era um homem difícil", disse ela por fim. "Nunca soube ficar, mas também nunca soube partir de verdade." Olhei pela janela, tentando esconder a confusão no rosto. "Ele nunca falou de você." "Nem poderia", respondeu ela, com um sorriso triste. "A Marinha não permite certos tipos de amor." Fiquei em silêncio. A xícara fumegava entre minhas mãos, mas o calor parecia distante. Uma parte de mim queria levantar e ir embora, fingir que nada daquilo estava acontecendo, mas a outra parte sabia que, se saísse, nunca teria coragem de voltar. A mulher caminhou até uma pequena estante e retirou um envelope envelhecido. Havia meu nome escrito à mão, em letras firmes. "Ele me deixou isso", disse. "Pediu que eu entregasse quando você estivesse pronta." Peguei o envelope e minhas mãos tremiam. O papel estava amarelado, a tinta um pouco desbotada, mas o nome, Tenente Duarte, estava perfeitamente legível. Meu coração disparou. Não abri de imediato. Apenas o segurei, sentindo o peso simbólico que ele carregava. "Por que agora?" perguntei. "E por que esperar tanto tempo?" "Porque ele acreditava que você precisava aprender o que é disciplina antes de entender o que é perdão." Fiquei muda. Era exatamente o tipo de frase que ele diria. E ainda assim, ouvir aquilo da boca de outra pessoa fez tudo girar. Olhei ao redor. O café, as fotos, o mar lá fora. Senti uma mistura de raiva e gratidão. Raiva por ele ter me deixado mais um enigma. E gratidão por, de alguma forma, ainda se preocupar comigo mesmo depois de morto. A mulher, que eu ainda não sabia o nome, pousou a mão sobre o balcão. "Há coisas que o mar apaga, e há outras que ele devolve. Seu pai acreditava que um dia você voltaria. E você voltou. Isso já é um começo." Não consegui responder. Apenas balancei a cabeça e deixei o silêncio preencher o espaço entre nós. Fiquei ali, olhando o envelope, enquanto a lembrança do meu pai, rígido e impenetrável, se misturava àquela nova imagem, a de um homem que talvez tivesse amado em segredo, que talvez tivesse sido mais humano do que eu jamais imaginei. Quando finalmente saí do café, o sol já se inclinava sobre o mar. Sentei em um banco de madeira diante da praia e observei o movimento das ondas. O envelope repousava em meu colo, leve e pesado ao mesmo tempo. Por instinto,
Toquei o bolso onde guardava o recibo. Ele ainda estava lá, dobrado, como uma bússola apontando para algo que eu ainda não compreendia. O vento trouxe o cheiro de sal e café fresco, e percebi que, de algum modo, aquele lugar tinha me esperado tanto quanto eu, sem saber, esperara por ele. O que quer que houvesse dentro do envelope, eu só abriria quando estivesse pronta, não por medo, mas porque sabia que aquele seria o ponto sem retorno. Fiquei olhando o mar até o fim da tarde, e pela primeira vez em anos, não pensei em ordens, missões ou fardas. Pensei apenas em uma filha e um pai tentando se encontrar, ainda que o tempo e o silêncio estivessem contra eles. E foi nesse instante que entendi. Minha investigação não era sobre ele. Era sobre mim. Voltei ao café 2 dias depois, incapaz de suportar a curiosidade que o envelope fechado provocava. Dormi mal desde a visita anterior. O som do sino na porta, o olhar da barista e, sobretudo, aquelas palavras "eu estava esperando por você" se repetiam na minha cabeça com uma precisão quase militar, como uma ordem que ainda não havia sido cumprida. Passei as horas seguintes tentando racionalizar o acontecido, como se pudesse traduzi-lo em termos de missão. Objetivo, rota, execução, retorno. Mas não havia protocolo para aquilo. Não se tratava de uma operação, e sim de algo mais profundo, íntimo, perigoso. E talvez por isso mesmo, eu precisava continuar. Cheguei pouco antes do meio-dia. O mar estava calmo, o céu limpo, e o vento trazia o cheiro de sal e madeira úmida. A fachada azul do café parecia mais viva à luz do sol. Entrei e percebi que, diferente do primeiro dia, o ambiente estava cheio. Casais, turistas, pescadores. A barista, cujo nome eu ainda não sabia, me viu e, sem dizer nada, apenas acenou com a cabeça, como se minha presença ali fosse o cumprimento silencioso de uma promessa antiga. Sentei na mesma mesa, perto da janela, onde podia ver as embarcações balançando suavemente no cais. Ela se aproximou com uma xícara de café sem que eu precisasse pedir. "Ele sempre sentava aí", disse, colocando a xícara diante de mim. "No mesmo lugar, sempre olhando para o mar." "Meu pai?" perguntei. Ela assentiu. E nunca falava muito. Ficava em silêncio, como quem esperava o tempo mudar. Observei o reflexo do mar na janela. Tentei imaginá-lo ali, naquele mesmo assento, talvez usando o uniforme, talvez de camiseta simples, olhando o horizonte. A imagem me parecia impossível, quase absurda. O homem que eu conheci não frequentava cafés. Ele vivia em gabinetes, bases, embarcações. Nunca imaginei que tivesse um espaço particular, um refúgio, um lugar que não fosse regido por hierarquias. "Por quanto tempo ele vinha aqui?" perguntei. Ela sorriu de leve, com uma saudade contida. "Anos. Às vezes desaparecia por meses, e então voltava, sempre sozinho." Fiquei em silêncio. A curiosidade se misturava à dor, e a dor, à raiva. Ele tinha uma vida secreta, um espaço de calma que nunca dividiu comigo, como se tudo que fosse leve, tudo que o fizesse humano, fosse também tudo o que ele me negou. A mulher notou minha inquietação, mas não comentou. Em vez disso, colocou uma pequena caixa de metal sobre a mesa. Era antiga, enferrujada nos cantos, com o brasão da marinha gravado na tampa. "Ele me deixou isso também", disse. "Pediu que eu guardasse até o dia em que você voltasse." Meus dedos tocaram a superfície fria da caixa. "E você guardou por todo esse tempo?" "Eu prometi a ele", respondeu. "E quando um homem como seu pai pede algo assim, você entende que não é um pedido qualquer." Abri devagar. Dentro havia uma fotografia, uma fita dobrada com o nome Duarte bordado e um pequeno diário de capa preta. O cheiro de papel antigo me invadiu de repente, junto com um arrepio que subiu pela nuca. Peguei a fotografia primeiro. Era a mesma que encontrei no baú, dele ao lado da mulher sorridente. Mas dessa vez, reparei em algo que antes me escapara. Atrás deles, na imagem, havia uma placa com o nome do café. O mesmo lugar onde eu estava sentada. "Essa mulher..." comecei. "Ela era..." "Helena", disse a barista, completando sem hesitar. "Sou eu." A revelação caiu sobre mim como uma onda. Eu a encarei por alguns segundos, tentando encaixar as peças. Ela não desviou o olhar. Havia firmeza na postura,
uma serenidade que me desconcertava. Então era você na foto. Sim, e vocês... Ela suspirou. Seu pai e eu nos conhecemos quando ele estava afastado da Marinha, depois de uma operação que o marcou profundamente. Ele vinha aqui todos os dias, ficava em silêncio, e um dia começou a falar. Falava pouco, mas o suficiente para que eu entendesse que aquele silêncio pesava mais do que qualquer palavra. Fiquei olhando para ela, sem saber o que sentir. Um lado de mim queria desprezá-la por ter feito parte de algo que ele nunca compartilhou comigo. O outro lado, o mais humano, reconhecia que talvez ela tivesse conhecido uma versão dele que eu nunca tive a chance de ver. Por que ele nunca me contou sobre você? Perguntei. Helena baixou os olhos. Porque achava que você não entenderia. Disse que tinha medo de te decepcionar. Que você via nele um herói. E ele não queria manchar isso. Sentia uma mistura amarga de raiva e ternura. E ele achava que esconder a verdade era melhor? Ele achava que te protegeria. Essas palavras ecoaram em mim. Eu, uma mulher que passou a vida protegendo os outros, sendo treinada para não demonstrar fraqueza, agora ouvia que a maior omissão do meu pai fora feita por amor. Amor torto, mas amor. Abri o diário. A caligrafia dele era firme, meticulosa. As primeiras páginas eram anotações comuns de missão. Coordenadas, datas, códigos. Mas nas últimas, algo mudou. As palavras se tornaram mais pessoais, hesitantes. Ele escrevia sobre culpa, sobre uma decisão errada durante uma operação de resgate que custou vidas, inclusive a de uma enfermeira militar chamada Laura, uma enfermeira desaparecida em missão, cujo corpo nunca foi encontrado. E então, entre as linhas, uma confissão. Laura era a mãe dela. A cabeça girou. Li de novo, sem acreditar. As letras pareciam dançar na página, fugindo do meu controle. A mãe dela. Ele estava falando de mim. Fechei o diário com força, como se o gesto pudesse apagar o que havia lido. Ele escreveu isso? Perguntei, a voz falhando. Helena apenas assentiu. Ele nunca se perdoou. Disse que o maior erro da vida dele foi ter seguido ordens que custaram a vida da mulher que amava. E ele nunca me contou? Como contar algo assim para a filha? Respondeu ela, com lágrimas discretas. Ele dizia que você já carregava o fardo do nome dele, que não merecia mais peso. Olhei para o mar pela janela. O horizonte parecia distante, infinito, e pela primeira vez em anos senti algo se quebrar dentro de mim. Não era raiva, nem tristeza. Era uma mistura profunda de compreensão e perda. Meu pai não fora o homem frio que imaginei. Ele apenas aprendeu a esconder o próprio sofrimento sob camadas de disciplina e silêncio. O mesmo silêncio que ele me ensinou a usar como armadura. Ficamos ali, eu e Helena, sem falar por longos minutos. O café esvaziou, o sol começou a cair e o som das ondas se tornou a única trilha. Antes de sair, ela me entregou o diário e disse: "Leve, ele queria que fosse seu." Peguei o objeto e senti o peso simbólico daquilo. Não apenas um diário, mas o legado de um homem que tentou consertar o passado de maneira torta, deixando pistas para que a filha um dia entendesse quem ele realmente foi. Do lado de fora, o vento frio soprou forte, e o cheiro do mar parecia diferente, mais doce, mais humano. Caminhei pela areia, o diário contra o peito, e percebi que o café não era apenas um lugar, era um testemunho. Um santuário silencioso onde meu pai guardara o pouco de humanidade que ainda restava nele. Quando cheguei ao carro, o recibo estava caído no banco do passageiro. Peguei-o e pela primeira vez sorri de leve. Volte quando estiver pronta para recomeçar. Ele não estava falando sobre ele. Estava falando sobre mim, sobre o momento em que eu finalmente deixaria de ser apenas filha de um comandante e passaria a ser uma mulher que compreendia o peso e a beleza de recomeçar. Dirigi de volta para a base com o mar à esquerda e o passado no banco ao lado. O café ficou para trás, mas a sensação de ter atravessado algo invisível permaneceu. Eu ainda não sabia o que faria com aquela verdade, nem se algum dia conseguiria perdoá-lo completamente. Mas pela primeira vez, entendi o que significava estar pronta. E o mais estranho de tudo foi perceber que talvez o café, o recibo, o diário e até Helena tivessem existido para me ensinar exatamente isso.
Que recomeçar não é esquecer, é aceitar que o tempo também pode ser um instrutor. Demorei alguns dias para abrir o envelope. Ele ficou repousado sobre a mesa da minha sala, entre o diário e a velha fotografia, como um fragmento vivo do passado me observando em silêncio. Cada vez que eu passava por ele, sentia o peso daquilo que ainda não estava pronta para ler. Era curioso. Eu, uma mulher treinada para agir sob pressão, para abrir relatórios confidenciais e tomar decisões em campo sem hesitar, agora me via paralisada diante de um pedaço de papel lacrado. Talvez porque, pela primeira vez na vida, o que eu encontraria ali não fosse uma missão a cumprir, mas uma verdade impossível de devolver. Passei noites sem dormir. Lia e relia o diário do meu pai, tentando encontrar pistas que antecipassem o conteúdo da carta. As páginas eram densas, impregnadas de culpa. Ele falava sobre a operação que custou a vida de Laura, minha mãe, a enfermeira desaparecida, e sobre como aquela perda o transformou em algo que ele nunca quis ser, um homem incapaz de demonstrar o que sentia. Dizia que o dever militar lhe ensinara a esconder as fraquezas, mas que nada o preparou para esconder o amor. Em cada linha, eu percebia a tentativa de alguém que queria pedir perdão, mas não sabia como. Naquela madrugada, o som do mar batendo nas pedras parecia me chamar. Abri a janela e o vento trouxe o cheiro salgado da memória. Foi então que decidi. Era a hora. Peguei o envelope com mãos firmes e o abri com cuidado, sentindo o estalar da cola antiga se soltando. Dentro havia 2 folhas amareladas, escritas com a caligrafia precisa e controlada que eu conhecia tão bem. Comecei a ler. Filha, se você está lendo isto é porque já é hora. Eu imaginei este momento de 1000 maneiras, e em todas elas falhei em encontrar as palavras certas. Você sempre foi mais forte do que eu. Talvez por isso tenha herdado não só o meu nome, mas também os meus silêncios. A força é um tipo de solidão, e eu te ensinei a suportá-la quando deveria ter te ensinado a quebrá-la. Peço perdão por isso. A primeira frase me desmontou. Li devagar, como quem avança em território desconhecido. Cada palavra parecia pesar mais do que a anterior. Continuei. Você sempre achou que eu te mantive distante por frieza. A verdade é que eu te mantive distante por medo. Medo de que, ao olhar para mim de perto, você visse o homem falho que eu me tornei. Depois da morte da sua mãe, não restou em mim nada além de disciplina. Eu me agarrei ao uniforme porque ele era o único abrigo que restava. A farda me protegeu do luto, mas também me afastou de você. Eu queria que você crescesse livre desse fardo, mas percebo agora que apenas o repassei, como quem entrega uma arma a alguém sem perceber que está carregada. As mãos começaram a suar. Senti uma mistura estranha de raiva e compaixão. Ele nunca havia falado comigo assim. Eu o conhecia através de ordens, não de confissões. A mulher que te entregou esta carta, Helena, me devolveu algo que eu pensei ter perdido. A capacidade de ouvir o som do próprio coração. Foi ela quem insistiu que eu escrevesse, que eu deixasse algo seu, para que você não crescesse acreditando que o silêncio é a única forma de força. Ela me ensinou que amar também é disciplina, só que uma que não se aprende em quartel. Fiquei sem ar. O nome dela surgia ali, na caligrafia dele, selando uma parte da história que até então era apenas especulação. Ele a amou, e ela, de alguma forma, foi o elo entre o homem que ele foi e o pai que ele tentou ser. Se um dia você vier até este café, é porque estará pronta. Pronta não para me perdoar, mas para perdoar a si mesma. Eu sei o peso que te deixei. Sei que você carrega o mesmo medo de se entregar, o mesmo reflexo de endurecer diante da dor. Mas não foi para isso que eu te criei. Eu te criei para sobreviver, sim, mas também para recomeçar. E recomeçar exige coragem, filha. Dentro do diário há coordenadas de um ponto no litoral. É onde tudo começou, e onde talvez você encontre algo que a faça entender que o mar não leva tudo, ele apenas devolve o que estamos prontos para receber. As últimas linhas estavam tremidas, como se a mão dele já não tivesse a firmeza de antes. Quando encontrar este lugar, olhe para o horizonte e me perdoe em silêncio. Eu estarei lá, naquilo que o mar ainda guarda. Seu pai. Dobrei a carta com cuidado, as lágrimas caindo pela primeira vez sem resistência. Eu, que tantas vezes repeti a máxima de que militares não choram, me deixei chorar. Não como filha de um comandante,
mas como filha de um homem. Nas horas seguintes, fiquei imóvel, encarando o envelope vazio sobre a mesa. A sensação era de que ele tinha, de algum modo, previsto tudo. Cada linha parecia uma mensagem deixada para o exato momento em que eu seria capaz de compreendê-lo. E agora, as tais coordenadas mencionadas na carta me chamavam como um código a ser decifrado. Peguei o diário novamente. Nas páginas finais, havia números escritos em letra pequena. 23 IU 347. S 43 IU 54 9 W. Reconheci o padrão de coordenadas marítimas. Fiz o cálculo mental. Um ponto próximo à enseada de Itacuruçá, pouco além da área onde o mar se encontra com o mangue. Um lugar de águas calmas, de acesso restrito. O mesmo cenário que ele descrevera como onde tudo começou. Helena confirmou mais tarde, quando voltei ao café. Ao me ver, não disse nada. Apenas me entregou um chaveiro antigo, com um pingente em formato de âncora. Ele pediu que você levasse, disse com a voz trêmula. Está no barco dele. O barco? Perguntei, surpresa. Está ancorado ainda. Lá no cais, o Aurora. Eu cuidei dele desde que seu pai se foi. Disse que o barco era metade memória, metade promessa. Agradeci sem conseguir falar. Caminhei até o pier. O barco estava lá, pequeno, gasto, mas sólido, balançando suavemente na maré. Entrei e encontrei o interior limpo, organizado com a mesma precisão que eu lembrava dele. No painel de bordo, havia outro envelope, menor, preso sob o vidro. Dentro, apenas uma fotografia. De mim, ainda criança, em uniforme escolar, sorrindo com um dente faltando. No verso, ele havia escrito: para nunca esquecer o que ainda é puro. Sentei-me no banco do barco, segurando a carta e o diário. O sol começava a cair, e o reflexo dourado nas águas me cercava por todos os lados. Pensei em quantas vezes ele deve ter estado ali, sozinho, olhando o mesmo horizonte, atormentado por erros que jamais confessou. Pensei também em mim, repetindo o mesmo padrão, acreditando que rigidez era sinônimo de força. Naquele instante, compreendi a extensão do que ele tentou dizer com recomeçar. Não era sobre refazer a vida, mas sobre reaprender a sentir. Recomeçar é deixar que a dor se acomode sem dominá-la. É olhar para o mar e admitir que ele muda todos os dias, mesmo que pareça o mesmo. Guardei a carta dentro do diário e fechei ambos com cuidado. O vento balançava o barco e o som da madeira rangendo parecia uma espécie de respiração. Fiquei ali até a noite cair completamente. As luzes do cais se acenderam uma a uma, refletindo sobre a água. Quando voltei ao café para me despedir, Helena me esperava na porta, como se soubesse. Ele costumava dizer que o mar é o confessionário dos que não sabem rezar, contou. E eu acho que, no fundo, era a forma dele pedir perdão. Sorri, com o rosto ainda marcado pelas lágrimas. Talvez agora eu entenda. Ela tocou meu ombro com delicadeza. E talvez agora você possa viver o que ele não soube viver. Voltei para o carro com a sensação de que o passado finalmente tinha uma voz. E ela era serena. Quando olhei pelo retrovisor, o café estava meio encoberto pela neblina, mas ainda se via o brilho tênue da janela onde Helena permanecia de pé. Enquanto dirigia de volta para a base, percebi que o recibo havia desaparecido. Procurei pelos bolsos, pelo banco, pelo chão do carro, mas ele não estava mais ali. Por um instante, temi tê-lo perdido. Depois entendi. Talvez ele nunca tivesse sido apenas um papel, mas um chamado. E agora, missão cumprida, ele podia desaparecer. O mar ao lado refletia a lua cheia, e eu senti uma calma estranha, inédita. A carta estava guardada no meu colo, e cada palavra dela parecia pulsar dentro de mim. Eu não sabia ainda o que encontraria nas coordenadas que ele deixou, mas sabia que precisava ir até lá. Pela primeira vez, não por dever, mas por escolha. E enquanto a estrada se abria diante de mim, percebi que o recomeço que ele tanto falava já havia começado, sem que eu sequer tivesse notado. A madrugada ainda era densa quando decidi seguir as coordenadas. O vento soprava do mar com um rumor metálico, como se cada rajada trouxesse ecos do passado. Coloquei o diário do meu pai no banco do carona, o envelope com a carta sobre ele, e dirigi pelas ruas desertas de Itacuruçá até o pier. O Aurora balançava suavemente, como se me esperasse. A madeira úmida estalava sob meus passos, e por um instante tive a sensação de que o tempo inteiro eu estava apenas obedecendo a uma missão deixada por ele.
Uma última ordem. Só que, dessa vez, não era para o cumprimento de dever, mas para o reencontro de algo que ele não conseguiu concluir em vida. Afrouxei as amarras, liguei o motor e deixei o barco deslizar lentamente para fora do cais. O horizonte começava a clarear, tingido de azul acinzentado, e o som do motor era o único ruído naquele silêncio. Olhei para o relógio. 05:58. Quase a mesma hora marcada no relógio parado que encontrei no baú. A coincidência me deu um arrepio. Programei as coordenadas no GPS marítimo e ajustei o leme. O ponto indicado ficava a pouco mais de 3 quilômetros da costa, entre a enseada e uma pequena faixa de areia isolada por rochedos. O percurso foi curto, mas a travessia parecia infinita. Cada metro percorrido era como atravessar um pedaço da minha própria história. Pensei em minha mãe, Laura, a enfermeira que o diário dizia ter desaparecido em missão. Tentei imaginar seu rosto, seu tom de voz, o modo como teria olhado para ele antes de embarcar naquela última operação. E me dei conta de que nunca tinha perguntado sobre ela, nunca procurei saber. Cresci acreditando que minha mãe morrera de uma doença, porque era isso o que meu pai dizia, e eu, por disciplina, aceitei. Agora, o mar parecia devolver todas as perguntas que eu engoli durante anos. Quando cheguei ao ponto marcado, o sol já surgia atrás das montanhas. A água estava lisa, quase sem ondulação. Desliguei o motor e deixei o barco boiar, sentindo o som do mar se misturar com o bater do meu coração. Peguei o diário, abri na última página e reli as coordenadas, buscando algo que me guiasse ao próximo passo. Abaixo dos números, em letra menor, uma anotação. Baía dos Perdões, onde ela ficou. O nome soava mais como uma metáfora do que um local real, mas quando olhei ao redor, vi uma pequena cruz de madeira fincada num dos rochedos próximos, quase escondida pela vegetação. O tempo havia corroído o material, mas ainda se via algo entalhado. As iniciais LM, Laura Mendes. O mundo pareceu silenciar de repente. Senti as mãos tremerem, o peito se apertar. Aproximei o barco devagar, amarrando a corda a uma pedra. Desci com cuidado e caminhei até a cruz. O chão estava úmido, coberto por conchas quebradas. Ajoelhei sem pensar, como se aquele gesto fosse um reflexo antigo. Toquei a madeira gasta e percebi que por baixo da ferrugem havia uma pequena placa de metal. As letras estavam quase ilegíveis, mas consegui ler, em memória do que o mar guardou. Fiquei ali, imóvel, por um tempo que não sei medir. Pensei em meu pai, em como deve ter vindo até ali inúmeras vezes, sozinho, talvez de noite, talvez chorando em silêncio. Entendi então o motivo do recibo, da frase no verso, do café que servira de ponto de partida. Ele não estava apenas me mandando recomeçar. Estava me conduzindo ao lugar onde a culpa dele se dissolvia, e onde ele queria que a minha começasse a se curar. Voltei ao barco e abri um compartimento sob o banco do leme. Dentro, encontrei um pequeno cofre de ferro com o mesmo brasão da marinha gravado em relevo. A fechadura estava enferrujada, mas ao girar o chaveiro que Helena me dera, a trava cedeu. Dentro havia uma caixa menor, envolta por um lenço branco, e uma fita azul dobrada com o nome Laura bordado à mão. Toquei o tecido, e o leve perfume de maresia misturado a algo floral me atingiu. Um cheiro antigo, mas surpreendentemente presente, como se o tempo não o tivesse apagado. Sob o lenço, havia um envelope menor, com meu nome escrito de forma trêmula. Abri com cuidado. Dentro, apenas uma folha com uma frase. Ela te veria agora e sorriria. Fechei os olhos. A brisa passou por mim e senti o vento tocar meu rosto como um gesto, leve, quase humano. Chorava sem perceber. Não era tristeza. Era como se todas as camadas que eu construíra, o controle, o silêncio, a dureza, começassem a ceder, uma a uma. Pela primeira vez, entendi o que significava perdão fora do vocabulário militar. Não era esquecimento, era aceitação. Peguei o diário e, num impulso, comecei a lê-lo em voz alta, ali mesmo, como se o mar fosse meu interlocutor. As palavras dele ganhavam outro sentido quando ditas em voz alta. Culpa, amor, silêncio, arrependimento. E entre uma frase e outra, a imagem da mulher da fotografia, minha mãe,
se misturava à lembrança de Helena e à figura do homem que meu pai havia sido. 3 vidas ligadas por um mesmo fio de lealdade e tragédia. 3 formas diferentes de amar e perder. O sol já estava alto quando fechei o diário. A água ao redor cintilava como vidro líquido. Senti que precisava deixar algo ali, como um selo. Tirei do pescoço a plaqueta de identificação que usei por tantos anos, a mesma que carrega meu nome e minha patente, e a pendurei na cruz de madeira. Era o meu modo de dizer que naquele instante eu deixava de ser apenas Tenente Duarte. Ali, diante do mar e das lembranças dele, eu era apenas filha. Sentei na borda do barco e fiquei observando a maré subir. Em algum ponto entre o som das ondas e o estalar do casco, percebi que já não havia raiva. Apenas um cansaço sereno, como quem finalmente entende um idioma antigo. Tudo fazia sentido agora. O recibo era o mapa, o café, o ponto de encontro, a carta, o código, o mar, o arquivo onde a verdade dormia. Ele havia construído essa rota com a precisão de um estrategista, não para se redimir, mas para me permitir entender. No retorno, o vento soprava de frente, e o barco balançava com mais força. Ainda assim, havia uma leveza em mim que eu não sentia havia anos. Pela primeira vez, eu não pensava em controle, em farda, em protocolos. Pensei apenas em como o tempo tem formas estranhas de corrigir o que a vida distorce. De volta ao cais, encontrei Helena me esperando, sentada num banco, as mãos cruzadas sobre o colo. Ao me ver, levantou-se lentamente. Eu devia estar com os olhos vermelhos, o rosto marcado de sal e vento, mas ela não disse nada. Apenas me abraçou, e aquele gesto, simples, silencioso, foi o que me restava daquilo tudo. Ele queria que você soubesse, murmurou, que ela morreu salvando outros, que você era a prova de que nada foi em vão. Assenti, sem conseguir responder. O mar atrás dela parecia respirar, vivo, como se estivesse confirmando cada palavra. Helena me acompanhou até o carro e, antes de se despedir, tirou do bolso um envelope pequeno. Isso é meu, mas acho que agora é seu também. Dentro havia uma fotografia tirada no café, anos atrás. Meu pai e Helena juntos, mais velhos, sorrindo de um jeito que eu nunca tinha visto. Atrás da imagem, uma anotação simples. O tempo cura o que o dever não conseguiu. Voltei para o carro e fiquei parada, olhando a foto. Aquela frase era a síntese do que eu havia passado a vida tentando aprender. Meu pai viveu pelo dever, minha mãe morreu por ele, e eu estava ali, tentando descobrir o que restava de mim além dessa herança. Talvez fosse isso que ele chamava de recomeçar, libertar-se da farda invisível que a família nos costura sobre a pele. Naquela noite, não voltei para a base. Dirigi até uma pousada simples e me hospedei sem dizer meu nome completo. Precisava de anonimato, de uma pausa entre o passado e o que viria depois. Na varanda, com o diário sobre o colo e o som do mar ao fundo, comecei a escrever. Não relatórios, não registros militares, mas lembranças. Escrevi sobre ele, sobre ela, sobre mim. Sobre o café, o recibo, o barco, a cruz. Escrevi para que nada daquilo se perdesse outra vez. Quando o sol começou a nascer, senti algo dentro de mim se ajeitar, como se o eixo finalmente encontrasse seu lugar. Entendi que o segredo não era apenas a morte da minha mãe, nem o amor escondido de meu pai. O verdadeiro segredo era o que ele tentava me dizer desde sempre, que o dever é importante, mas o amor é o que nos mantém de pé quando o dever termina. A brisa soprou mais forte, e o mar lá embaixo parecia responder. Fechei o diário, coloquei o recibo dentro dele como marcador e escrevi na contracapa uma única frase: recomeço cumprido. Pela primeira vez, dormi em paz. Não como oficial, nem como filha, mas como alguém que finalmente compreendeu o valor de se perdoar. Voltar à base depois de tudo aquilo foi como atravessar um espelho. As mesmas paredes, o mesmo som dos passos ecoando nos corredores, o mesmo cheiro de metal e graxa das fardas alinhadas, mas nada em mim era mais o que havia sido. O uniforme ainda me servia, mas já não me cabia da mesma forma. Eu via cada gesto, cada comando, cada rotina mecânica com uma distância que nunca existira antes. Era como se eu observasse o mundo de fora, como uma estranha infiltrada na própria vida.
O mar que eu via da janela do alojamento já não era apenas um cenário. Era um lembrete constante de tudo o que eu descobrira. Um espelho líquido onde o rosto do meu pai parecia às vezes emergir entre as ondas, apenas para desaparecer em seguida. Nos primeiros dias, ninguém notou minha mudança. Eu ainda cumpria as ordens com exatidão, participava das instruções, coordenava equipes. A diferença estava no silêncio interno, que agora não era mais uma prisão, e sim um abrigo. Eu já não falava por dever, falava apenas quando havia necessidade, e a cada palavra dita, sentia uma espécie de equilíbrio novo, um domínio sereno. Antes, eu falava como quem responde a uma hierarquia. Agora, falava como quem escolhe o peso da própria voz. Era sutil, mas transformador. Em uma manhã de inspeção, um sargento recém-integrado à divisão se aproximou e perguntou se eu poderia revisar o relatório dele. A voz dele tremia. Eu teria respondido com impaciência, como fazia antes. Em vez disso, apenas disse calmamente: "Claro, sente-se." Ele pareceu aliviado, como se aquela simples gentileza fosse algo raro naquele ambiente. Percebi, com um nó na garganta, que era isso que meu pai nunca soube fazer, e talvez fosse isso que ele esperava que eu aprendesse. Liderar sem esmagar, instruir sem endurecer, compreender sem fraquejar. Nas semanas que se seguiram, fui sendo tomada por uma estranha lucidez. As palavras da carta dele, as páginas do diário, as memórias do café e do mar, tudo formava um tecido invisível entre o que eu era e o que eu me tornava. Às vezes, durante as longas caminhadas no pátio da base, eu lembrava da frase que Helena dissera: "O mar é o confessionário dos que não sabem rezar." Agora eu entendia. Eu não rezava, mas ouvia. O som distante das ondas batendo no paredão era, de certo modo, a prece que eu nunca soube fazer. Certa tarde, fui chamada ao gabinete do comandante da divisão. O ambiente cheirava a papel e autoridade. Ele, um homem de meia idade, olhar rígido, começou dizendo: "Tenente Duarte, seu desempenho sempre foi exemplar. Há rumores de que pretende pedir transferência. Confere?" Parei por um segundo antes de responder. Não havia contado a ninguém, mas desde que deixei Itacuruçá, algo em mim sussurrava que eu precisava seguir outro caminho. O comando, as missões, os treinamentos, tudo parecia menor agora, como se o uniforme que eu vestia fosse feito de memórias e não de tecido. "Estou considerando, senhor", respondi. "Penso em atuar na divisão de formação, treinar as novas recrutas." Ele levantou o olhar, surpreso. "Depois de tantos anos em campo? Por quê?" Respirei fundo. "Porque ninguém nunca me ensinou a ser forte sem me tornar fria. E acho que ainda dá tempo de mudar isso nas próximas gerações." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, apenas me observando, e então assentiu. "Se for isso que deseja, autorizo a transferência." Saí do gabinete com uma leveza inesperada. Pela primeira vez, uma decisão minha não vinha de ordens, mas de propósito. Era como se a carta do meu pai, o recibo, o café e o mar estivessem me empurrando na mesma direção. Eu estava cumprindo algo maior que qualquer missão. Estava reconstruindo a mulher por trás da farda. Nos dias seguintes, comecei o processo de transição. Empacotei meus pertences, limpei meu armário e, entre pastas e recordações, encontrei um envelope que nunca havia aberto. Era o relatório final da operação onde minha mãe desapareceu. As páginas eram frias, técnicas, mas ao final, uma frase me parou. A enfermeira Mendes deu a própria vida para salvar civis durante tempestade não prevista. Recomendação: ato de bravura. Nenhum nome de homem constava como responsável direto, mas entre as assinaturas, reconhecia a de meu pai. Ele havia oficializado o próprio erro, transformando a culpa em honra. Fechei o relatório e entendi que essa era a herança que ele me deixara. Não o dinheiro, nem medalhas, nem o nome, mas a coragem de reconhecer falhas e transformá-las em aprendizado. A herança invisível era essa: o peso da consciência, o legado do arrependimento e o poder do perdão. Comecei então a reformular meus próprios métodos de ensino. Já na nova divisão, as recrutas me olhavam com desconfiança nos primeiros dias. Eu era a oficial conhecida pela frieza, pela rigidez quase mecânica. Mas aos poucos,
Algo começou a mudar. Não havia gritos, não havia humilhações. Havia firmeza, mas também escuta. Havia disciplina, mas também empatia. Descobri que quando uma soldada é tratada como pessoa, e não apenas como peça, ela aprende com mais honra e falha com mais dignidade. Uma das recrutas, chamada Joana, certa vez me procurou após um treino fracassado. Ela chorava, dizendo que talvez não tivesse nascido para aquilo. Eu a ouvi em silêncio e depois disse: "Você nasceu para tudo o que tiver coragem de enfrentar." Vi nos olhos dela o mesmo brilho que vi no meu reflexo quando li a carta do meu pai. Era o brilho de quem descobre que o recomeço não vem com aplausos, mas com aceitação. Com o passar dos meses, percebi que eu também estava sendo treinada, mas por algo maior que qualquer instituição. Era o tempo, paciente e implacável, que me moldava novamente. O mar estava sempre por perto, mesmo quando invisível, lembrando-me que o controle é apenas uma ilusão humana. Aprendi a respirar sem medo de sentir. Aprendi a olhar para o espelho sem ver apenas a patente. Certa noite, de volta ao alojamento, encontrei sobre minha cama um envelope sem remetente. Dentro, uma pequena concha azul, idêntica às que se espalhavam pela praia em frente ao café da praia. Nenhuma mensagem, apenas a concha. Sorri. Helena. Era a forma dela de dizer que ainda estava por perto, guardando o lugar que unira nossas histórias. Coloquei a concha sobre a mesa, ao lado da carta do meu pai, e pela primeira vez, senti que o passado não pesava mais. Ele me acompanhava com leveza. A herança invisível dele se manifestava em gestos, na paciência com os outros, no cuidado com as recrutas, na maneira como eu agora me permitia errar, e principalmente, em como eu aprendia com meus próprios erros. Era essa a herança que ele queria que eu entendesse. Não o patrimônio material, mas a coragem de permanecer humana em um mundo que tenta nos transformar em ferro. Um mês depois, recebi uma ligação de Helena. Sua voz estava mais fraca, mas ainda doce. "O café vai fechar", disse. "Estou velha demais para manter tudo sozinha, mas pensei que talvez você quisesse vir antes que eu vá embora." A viagem de volta a Itacuruçá foi silenciosa, quase ritualística. Quando cheguei, o café estava vazio, as cadeiras empilhadas, o cheiro de café ainda impregnado no ar. Helena me esperava atrás do balcão. "O que vai fazer agora?" perguntei. Ela sorriu. "Viver o que restar, sem pressa." "E você?" Olhei em volta, o mar lá fora, o reflexo do sol nas janelas, o sino ainda pendurado sobre a porta. "Continuar o que começou, ensinar, mas de outro jeito." Helena assentiu, satisfeita, e me entregou algo embrulhado em tecido. Abri e encontrei o velho recibo, o mesmo, intacto. "Achei que tivesse desaparecido", disse. "As coisas certas nunca desaparecem de verdade", respondeu ela. "Só mudam de dono." Saí do café com o recibo entre os dedos, e antes de ir embora, olhei uma última vez para aquele lugar. As paredes azuis, gastas, pareciam respirar memórias. O vento trazia o som distante das ondas, e por um instante ouvi o eco da voz do meu pai dizendo: "Volte quando estiver pronta para recomeçar." Eu voltei, pensei, e agora estava indo adiante. De volta à base, pendurei o recibo dentro do meu armário, ao lado da fotografia de minha mãe que encontrei no cofre. A cada manhã, antes de vestir o uniforme, olhava para os dois. Um lembrete de que força e ternura podem coexistir. A herança invisível não era o peso da história dele, era o alívio de saber que eu não precisava repeti-la, que podia escolher ser diferente, que podia ser farda e pele ao mesmo tempo, que podia, enfim, recomeçar. E naquele silêncio entre um turno e outro, percebi que, embora o mar tivesse levado quase tudo, ele também me devolveu o essencial, o direito de ser humana sem culpa. Demorou algumas semanas, até que eu tivesse coragem de abrir novamente o cofre que trouxe do barco Aurora. Ele estava guardado no fundo do meu armário, envolto por um pano escuro, como se fosse uma ferida que ainda precisava de tempo para cicatrizar antes de ser tocada. Durante os dias em que permaneci na base, entre treinamentos, relatórios e reuniões, eu evitava olhar para ele. Fingir que não existia era uma forma de me proteger daquilo que ele representava, o último elo entre o que meu pai havia sido e o que eu estava me tornando. Ainda assim, toda noite, ao apagar a luz, meus olhos buscavam aquela sombra no canto do quarto, lembrando-me de que o passado, mesmo trancado, nunca dorme.
Quando finalmente decidi abri-lo, chovia. O som das gotas no telhado misturava-se ao ruído distante das ondas que batiam contra o paredão da base. Coloquei o cofre sobre a mesa e, com a chave de bronze que Helena havia me dado, girei a fechadura. O clique seco do metal soou como uma respiração suspensa há muito tempo. Levantei a tampa devagar e um cheiro de ferro e sal escapou, como se o mar ainda vivesse ali dentro. No topo, repousava um envelope grosso, amarrado com um cordão azul, e logo abaixo, uma pequena pasta com o brasão da Marinha e o nome Operação Alvorada, Confidencial. Meus dedos hesitaram. Eu conhecia aquele tipo de pasta. Era o formato usado para relatórios internos que raramente viam a luz do dia. Ao abri-la, encontrei páginas datilografadas, carimbadas com a palavra restrito. As primeiras linhas confirmavam o que eu já suspeitava. Tratava-se da operação em que minha mãe desaparecera. Havia descrições técnicas, coordenadas, nomes de tripulação, dados meteorológicos, mas entre as linhas frias de texto, algo saltava aos olhos. Em uma das margens, escritas à mão, estavam notas curtas do meu pai. Pequenas correções, palavras riscadas, anotações como erro de comando, condições imprevistas, revisar decisão. Senti um arrepio. Era como se eu estivesse lendo, não um relatório militar, mas o testemunho de um homem tentando se perdoar. Continuei folheando até encontrar um trecho diferente. Uma folha amarelada, de papel comum, escrita à caneta, claramente inserida depois. A caligrafia era a dele, mas as palavras pareciam de outro homem. Não houve falha na comunicação. Houve medo. Laura desceu para buscar os feridos quando todos já haviam desistido. Eu a deixei ir porque a amava e achei que ela voltaria. Ela não voltou. A tinta estava borrada, talvez pela água, talvez por lágrimas. Apoiei as mãos sobre a mesa, sentindo o peso de cada frase. Meu pai carregara aquilo sozinho por décadas, e agora o fardo passava para mim, não como culpa, mas como herança. Sob a pasta havia uma pequena caixa de madeira. Dentro dela, um anel de prata, simples, gasto. Na parte interna, gravadas as iniciais L e D, Laura e Duarte. Segurei o anel entre os dedos e uma lembrança surgiu, difusa, como um sonho antigo. Uma mão feminina me cobrindo o rosto enquanto eu chorava. Um cheiro de sabão e maresia. Uma voz dizendo: "Fica tranquila, meu amor." Eu devia ter 3, talvez 4 anos. Nunca soube se essa lembrança era real ou inventada, mas naquele instante ela ganhou corpo. Fechei os olhos e pude quase sentir o calor daquela mão de novo. Voltei ao envelope grosso e desfiz o cordão azul. Dentro havia várias cartas, todas endereçadas a mim, mas nenhuma enviada. Algumas estavam inacabadas, outras manchadas de sal. Li trechos desconexos. Hoje quase te escrevi, mas não soube por onde começar. Tentei te ver no seu aniversário, mas a coragem falhou. Você parece tanto com ela que às vezes não consigo olhar sem doer. Era como se ele tivesse tentado falar comigo a vida inteira e nunca tivesse encontrado o tom certo. Entre as cartas, encontrei algo inesperado. Uma fotografia minha, adolescente, no pátio da Academia Naval. Eu estava de uniforme, com expressão determinada. Atrás da foto, ele escrevera: "Ela venceu o que eu destruí." Senti uma onda de calor percorrer o corpo. Tudo o que ele não disse em vida estava ali, nas entrelinhas. Não era arrependimento apenas. Era orgulho, amor, reconciliação tardia. Continuei explorando o cofre e encontrei, por fim, um pequeno caderno de capa azul. Dentro, anotações curtas, quase todas relacionadas a mim. Primeiro dia dela no colégio interno, condecorada com mérito em estratégia. Transferida para a divisão de comando. Cada registro trazia uma data e uma assinatura. Ele acompanhara minha vida sem que eu soubesse. Guardava os recortes das minhas promoções, os comunicados oficiais, as fotos de jornal. Tudo organizado, datado, como se fosse o arquivo de um pai que nunca aprendeu a demonstrar afeto de outra forma, senão arquivando provas de que a filha ainda existia. Fechei o caderno e deixei as mãos repousarem sobre ele. A herança material que ele deixara era mínima, mas a emocional, imensurável. Dentro daquele cofre não havia ouro nem medalhas,
mas um mapa da alma de um homem que viveu dividido entre o dever e o amor. E agora, por ironia ou justiça, cabia a mim decifrar o que fazer com isso. Peguei o anel e o coloquei no dedo mindinho. Ficou largo, escorregadio, mas não quis ajustá-lo. Queria sentir o peso real, a presença do que ele representava. Depois fechei o cofre novamente, mas dessa vez sem tranca. Aprendi que o que é verdade não deve ser guardado, deve respirar. Nos dias seguintes, levei o cofre até a sala de instrução e o usei de maneira simbólica. Durante a formatura de um novo grupo de recrutas, contei pela primeira vez uma história pessoal. Não revelei nomes, não citei patentes, apenas falei de um oficial que cometeu um erro e de uma mulher que escolheu perdoar. Disse que o mar devolve o que a gente tenta esconder e que o silêncio pode matar mais que qualquer batalha. Enquanto falava, percebi que a emoção tomava conta do ambiente. Algumas das jovens choravam discretamente, e eu, pela primeira vez, também chorei em público, não como fraqueza, mas como libertação. Depois da cerimônia, uma das recrutas se aproximou e me entregou um bilhete. Obrigada por lembrar que a farda não cobre o coração. Guardei aquele papel dentro do cofre sobre as cartas do meu pai. Entendi que, a partir dali, aquele objeto já não era mais um relicário de dor, mas um arquivo vivo de recomeços. À noite, no alojamento, abri o diário dele uma última vez. Nas últimas páginas, havia um trecho que eu nunca tinha notado. Quando ela encontrar este cofre, espero que não veja apenas minhas falhas, mas também minha tentativa de amar do jeito que soube. Fechei o livro e senti uma paz nova, a mesma que o mar me deu naquele dia da Baía dos Perdões. Decidi então que o cofre não ficaria mais escondido. Pedi autorização para transferi-lo ao pequeno museu da base, o espaço onde guardamos objetos de valor simbólico da história naval. Lá, entre uniformes antigos e fotografias de missões heróicas, o cofre encontrou seu lugar. Pedi apenas que a placa de identificação fosse simples, do comandante Duarte para sua filha, prova de que o silêncio também fala. Na cerimônia de entrega, o comandante me olhou com respeito e disse: ele teria orgulho. Respondi apenas com um aceno. Não precisava de palavras. Eu sabia. Voltei para o alojamento ao entardecer. O céu estava alaranjado, e o reflexo do sol sobre o mar desenhava um caminho de luz que parecia conduzir direto ao horizonte. Sentei na varanda e respirei fundo. Pela primeira vez, não senti falta de nada. O cofre estava longe, mas o que ele continha já vivia em mim. A coragem, o perdão, a memória. Tudo fazia parte da nova mulher que eu me tornara. Naquela noite, sonhei com minha mãe. Ela estava de branco, em pé na praia, sorrindo. Atrás dela, meu pai, de uniforme, mas sem as medalhas. Apenas o olhar sereno. Quando acordei, o som do mar ainda estava lá, e pela janela vi uma gaivota solitária riscando o céu. Sorri. Era como se o mundo dissesse que a missão estava cumprida. O conteúdo do cofre era muito mais do que papéis e lembranças. Era a revelação final de que o amor, quando guardado em silêncio, não morre. Apenas espera o momento certo para ser ouvido. A farda pesa diferente quando a verdade cabe dentro dela. Durante toda a minha carreira, eu a vesti como quem veste uma segunda pele, acreditando que ela me definia, que o tecido e as insígnias eram a extensão da minha identidade. Mas depois de abrir o cofre e ler cada palavra do diário do meu pai, percebi o contrário. A farda não é o que nos molda, é o que tentamos usar para conter o que somos. Ela é fronteira e escudo, mas também prisão, se deixarmos. A verdade, essa que eu passara a vida evitando, estava finalmente ali, não em um documento oficial, não em um relatório com carimbo, mas em algo invisível e incontestável. A consciência de que ele e eu havíamos sido humanos o tempo todo, apesar da disciplina, apesar do dever. Nos dias que seguiram, eu comecei a olhar o mundo dentro da base com um olhar que parecia estrangeiro. Cada soldado marchando em formação, cada ordem emitida, cada olhar de subordinação, tudo aquilo parecia uma encenação ritualística daquilo que meu pai sempre acreditou ser a essência da existência. Mas agora, eu via além. Por trás dos rostos sérios, havia medo. Por trás das vozes firmes, havia cansaço. Por trás da obediência, havia uma necessidade silenciosa de reconhecimento. A verdade estava em todo lugar, mas camuflada.
e talvez sempre tivesse estado. Certa tarde, após o expediente, fui até o espelho do vestiário. Era o mesmo de sempre, com bordas enferrujadas e o vidro ligeiramente embaçado pela umidade do mar. Olhei meu reflexo e vi, por um instante, o rosto do meu pai sobre o meu. Não o comandante, mas o homem. O que amou e errou, o que se escondeu no silêncio, o que tentou ensinar coragem e acabou ensinando distância. A diferença é que agora, no reflexo, havia algo que ele nunca teve tempo de conquistar. Paz. Toquei o espelho e disse baixinho, como quem fala com o vento. Eu entendi. A frase me soou como uma absolvição. Entender não é justificar, mas acolher o que não se pode mudar. Passei a noite inteira acordada, refletindo sobre a linha tênue que separa o dever da verdade. O dever é rígido, exige obediência, cobra resultados. A verdade é maleável, exige coragem, cobra honestidade. O dever é o que se ensina. A verdade, o que se descobre. E quase sempre, tarde demais. No dia seguinte, durante uma instrução, uma das recrutas me perguntou por que os oficiais mais antigos pareciam tão frios. Ela tinha olhos curiosos e sinceros, e o tom da pergunta não era de crítica, mas de busca. Respondi sem pensar, porque confundiram respeito com medo. As palavras saíram sozinhas, e eu mesma me espantei com elas. Ela sorriu, talvez sem entender completamente, mas guardou a resposta. E eu percebi que, de certa forma, tinha acabado de quebrar um ciclo. Meu pai me ensinou que a autoridade se impõe. Agora, eu aprendia que ela também se conquista. E a diferença entre as duas coisas é o que define o tipo de comandante que deixamos para o mundo. Nas semanas que vieram, minha rotina mudou. Passei a iniciar as reuniões com uma pergunta simples. Como vocês estão? No início, os olhares foram de confusão. Aquilo não fazia parte do protocolo. Mas aos poucos, os silêncios começaram a se quebrar. Descobri que um dos recrutas estava com a mãe doente e tentava esconder as faltas. Outro sofria em silêncio após um erro em campo. Nada daquilo era fraqueza. Era humanidade. E era exatamente o que meu pai tentou, mas nunca conseguiu lidar. O peso da farda é suportável quando há espaço para o humano por baixo dela. Foi nesse período que recebi um envelope carimbado com o brasão da Marinha. Dentro, havia uma proposta de promoção para um posto de comando em outra cidade. Uma oportunidade que, anos atrás, eu teria aceitado sem hesitar. Era o tipo de reconhecimento que qualquer oficial ambicionaria. Mais poder, mais responsabilidade, mais prestígio. Mas quando li as palavras designação imediata, senti um desconforto profundo. Era como se a farda me puxasse de volta para o velho padrão, o da obediência automática, o da lealdade cega. Fechei o envelope e fiquei olhando para ele. O som das ondas lá fora parecia pedir que eu respirasse, e pela primeira vez na vida, eu hesitei, não por medo, mas por lucidez. Naquela mesma noite, sentei na praia, o cofre vazio sobre o colo. O mar estava calmo, refletindo o brilho pálido da lua. Tirei do bolso o recibo que Helena me devolvera, já amassado, e o coloquei ao lado. As palavras no verso: volte quando estiver pronta para recomeçar. Agora pareciam ter outro significado. Eu já havia voltado. Agora era a hora de decidir se realmente estava pronta para recomeçar. Peguei uma caneta e escrevi no verso da folha, abaixo da caligrafia do meu pai. Cumpri, pai, e recomecei. Dobrei-o e guardei de novo na carteira, ao lado da fotografia de minha mãe. O mar avançava devagar na areia, e eu deixei que a água molhasse minhas botas. Ali, entre a lua e a maré, compreendi algo que nenhuma doutrina jamais me ensinou. A verdade é uma forma de desobediência. Porque quando escolhemos ver o que sempre tentamos esconder, quebramos a hierarquia do medo. Nos dias seguintes, rejeitei a promoção. O comandante, surpreso, perguntou o motivo. Disse apenas: há batalhas que não se vencem comandando, mas escutando. Ele não entendeu completamente, mas não insistiu. Pela primeira vez, eu não precisei justificar minha escolha. Era minha, e bastava. A notícia se espalhou rápido, e alguns colegas me olharam com espanto, outros com respeito. A base inteira murmurava:
Mas no fundo, eu sabia que essa era a primeira decisão verdadeiramente livre da minha carreira. Pela primeira vez, a farda estava a serviço da minha alma, e não o contrário. Poucos dias depois, recebi uma carta de Helena. A caligrafia tremida e os borrões de tinta denunciavam a idade. Fechei o café, ela escreveu, mas deixei as chaves com alguém que você talvez queira conhecer. Uma jovem oficial que passa por lá às vezes. Disse que você é a inspiração. Acho que o ciclo se completou. Guardei a carta com carinho. Não chorei. Senti apenas um calor suave, como o sol nascente refletido no casco dos navios. Na semana seguinte, viajei novamente até Itacuruçá. O café estava vazio, mas limpo. As janelas abertas deixavam entrar o cheiro do mar, e o sino sobre a porta ainda tilintava com o vento. Atrás do balcão, uma jovem de uniforme simples me esperava. A senhora é a tenente Duarte? Perguntou. Sou eu, respondi. A Helena me pediu para entregar isso. Era uma pequena caixa de madeira. Dentro, uma caneca branca com o brasão da marinha, e no fundo, escrito à mão, para lembrar que até o aço precisa de calor para ser moldado. Senti um nó na garganta. Segurei a caneca com as 2 mãos e fiquei ali, parada, olhando para o mar pela janela. A verdade e a farda, pensei, são como o aço e o fogo. Um dá forma, o outro dá sentido. Um protege, o outro transforma. E sem ambos, não há soldado, não há pai, não há filha, apenas pessoas tentando entender o próprio destino. Antes de sair, olhei mais uma vez para o mar e murmurei. Ele finalmente descansou, e pela primeira vez percebi que eu também. No retorno à base, pendurei a caneca ao lado do meu distintivo, no meu gabinete. As recrutas sempre a viam e perguntavam o significado. Eu sorria e respondia. É lembrança de um homem que me ensinou que coragem e ternura podem marchar juntas. Com o tempo, o boato sobre minha recusa à promoção virou história interna, contada entre as novas gerações como exemplo de integridade. Ninguém sabia os detalhes, e eu nunca os contei. A verdade ficou entre mim, o mar e aquele café esquecido. E todas as vezes que o vento salgado vinha do litoral, eu sentia de algum modo que meu pai estava ali, não mais como um fantasma do dever, mas como parte do ar que eu respirava, leve, invisível, humano. Foi assim que percebi que a maior condecoração que um militar pode receber não vem em forma de medalha, mas de consciência, e que às vezes a verdade que nos liberta é a mesma que aprendemos a temer. Na manhã em que deixei a base pela última vez, o céu estava límpido e o mar parecia feito de vidro. Não havia cerimônia, discursos ou despedidas oficiais. Apenas eu, caminhando pelo corredor central, com a mochila leve nas costas e o som dos meus próprios passos ecoando. O mesmo corredor que tantas vezes percorri com pressa, em formação, agora parecia mais largo, mais humano. A farda ainda estava comigo, dobrada com cuidado, guardada como se guarda um capítulo encerrado. Mas pela primeira vez eu andava sem ela, e estranhamente, não me senti desprotegida. Lá fora, o vento trazia o cheiro salgado da costa misturado ao aroma de combustível dos navios. Era um cheiro que sempre associei à rotina, disciplina, missão, mas naquele instante soava como liberdade. Entendi que o recomeço não é um rompimento, é uma rendição, uma entrega tranquila àquilo que finalmente faz sentido. Eu havia passado metade da vida acreditando que ser forte era resistir, quando, na verdade, força também é saber parar de lutar contra o inevitável. Deixei os portões da base sem olhar para trás. Caminhei até o cais e fiquei ali, observando o reflexo do sol na água. O Aurora ainda estava ancorado no mesmo ponto, balançando levemente, como se me reconhecesse. A pintura desgastada, o metal corroído, as marcas do tempo. Tudo nele parecia carregar o mesmo cansaço sereno que agora morava em mim. Subi a bordo devagar, sentindo o convés ranger sob meus pés, e deixei que o barulho do mar preenchesse o silêncio. Abri o diário do meu pai uma última vez. As páginas já estavam frágeis, com as bordas amareladas e algumas manchas de sal. Li as palavras finais, aquelas que ele escreveu com a caligrafia trêmula, talvez já ciente do fim. Um dia, ela vai entender que o mar é o único espelho que não distorce a alma. Fechei o livro e sorri. Eu entendia agora. O mar não mentia. Refletia exatamente o que estava diante dele, mas também guardava o que afundava. Era cruel e justo ao mesmo tempo, assim como a vida.
Deixei o barco soltar as amarras e avancei lentamente para fora do cais. A água estava calma, e a cidade aos poucos desaparecia atrás de mim. A brisa levantava meus cabelos, e o som do motor parecia o batimento de um coração antigo. Eu não tinha destino definido. Pela primeira vez, isso não me assustava. Meu pai me ensinara a traçar rotas, planejar rotinas, antecipar riscos. Mas ali, entre o céu e o mar, percebi que o mapa da minha vida já estava completo. E o ponto final era, na verdade, apenas o início de um novo desenho. Peguei o recibo do café, o mesmo que me trouxera até tudo isso. As letras já estavam desbotadas, mas ainda legíveis. Volte quando estiver pronta para recomeçar. Sorri e respondi em voz baixa. Voltei, pai. Agora sigo. Dobrei-o e coloquei dentro do diário, fechando os dois juntos com o cordão azul. Era como selar um pacto silencioso entre passado e futuro. Segui navegando até o horizonte começar a se tingir de dourado. O sol refletia na água como pequenas brasas, e o som das ondas parecia um murmúrio constante, uma prece antiga repetida pelo vento. Pensei em minha mãe, a coragem que ela teve de descer para salvar vidas mesmo sabendo o risco. Pensei em meu pai, o erro, o arrependimento, o amor mal expresso. Pensei em mim, a filha que herdou o peso dos dois, mas também o poder de quebrar o ciclo. E percebi que o recomeço era exatamente isso. Não apagar o que foi, mas aprender a carregar sem dor. Ancorei o barco perto de uma enseada deserta, onde a areia era fina e clara. Desci descalça e caminhei até o limite da maré, o som da água nos tornozelos, o vento cortando o rosto, o cheiro forte do sal. Tudo parecia uma cerimônia íntima entre mim e o mundo. Tirei do bolso a pequena concha azul que Helena me enviara e a coloquei na areia, bem na linha onde o mar toca a terra. Deixo aqui o que fui, murmurei. Levo comigo o que aprendi. A onda veio e levou a concha sem pressa, engolindo-a como quem entende o valor do adeus. Fiquei ali por muito tempo, observando o mar engolir e devolver fragmentos de espuma. Lembrei-me das recrutas, dos olhares que aprendi a compreender, das vozes que aprendi a ouvir. Percebi que meu legado não era a patente, nem as condecorações, mas o que plantei no coração delas. A semente da humanidade dentro da rigidez. Era isso que meu pai sempre tentou deixar para mim, mas não soube como. E agora, de algum modo, eu o havia completado. Quando o sol começou a cair, sentei-me na areia e escrevi algo no diário. Uma última entrada. Hoje, o mar está calmo. Não há ordens, nem ruídos, nem batalhas. Só a lembrança de quem fui e a paz de quem me tornei. Recomeço não é destino, é decisão. Fechei o diário e o coloquei dentro de uma caixa de madeira pequena, junto com o anel dos meus pais e o recibo do café. Enterrei tudo ali mesmo, sob uma pedra branca, marcada apenas por um D, feito com uma concha. Não para esquecer, mas para permitir que a história descansasse. Quando voltei ao barco, a lua já surgia, enorme, prateada, recortando o céu. Naveguei lentamente de volta, sem pressa. O som das gaivotas misturava-se ao motor, e a água cortada pela proa parecia abrir um caminho luminoso, como se o próprio mar me guiasse. Era como se cada onda dissesse o mesmo. Segue, segue, segue. E eu segui. Nos meses seguintes, encontrei abrigo em uma cidade costeira menor, próxima a Paraty. Lá, aluguei um pequeno apartamento de frente para o mar e comecei a trabalhar com programas de formação civil para jovens de baixa renda. Um projeto que ensinava liderança, ética e estratégia, mas sem farda, sem hierarquia. Os alunos me chamavam de professora, e no início eu quase estranhei o som dessa palavra. Depois, aprendi a gostar. Era simples, humano, e de certo modo, mais verdadeiro do que qualquer título que já carreguei. Com o tempo, o mar deixou de ser lembrança de perda e se tornou companhia. Aprendi a pescar, a remar, a ler o movimento das marés. Às vezes, quando o vento sopra do sul, o cheiro de café vindo de alguma casa me faz fechar os olhos e sorrir. Penso em Helena, nas palavras dela. O mar é o confessionário dos que não sabem rezar. E percebo que ela tinha razão. O mar me ouviu,
me absolveu e me devolveu diferente. Certa manhã, ao caminhar pela praia, encontrei uma menina de uns 8 anos brincando sozinha na areia. Usava um vestido simples e carregava um balde cheio de conchas. Quando passei, ela me olhou e disse: "Moça, quer uma?" Sorri e aceitei. Era uma concha azul, idêntica àquela que deixei para o mar. "Onde você achou?" perguntei. "O mar me deu", respondeu sorrindo. Fiquei ali parada, observando-a correr em direção à água, rindo. E entendi. As coisas que a gente solta não se perdem. Elas voltam, transformadas. Às vezes em forma de lembrança, às vezes em gesto, às vezes em alguém que nem sabe que faz parte da nossa história. Voltei para casa com a concha na mão e a coloquei sobre a mesa, ao lado da caneca que Helena me dera. Era o símbolo perfeito do que restou de tudo, o eco do passado e a promessa do futuro, coexistindo no mesmo objeto. Naquela noite, enquanto o mar sussurrava lá fora, fechei os olhos e agradeci. Não a Deus, não ao destino, mas ao tempo. Porque só ele é capaz de curar com paciência o que o orgulho destrói com pressa. E assim, de maneira quase imperceptível, percebi que o recomeço não tinha data nem lugar. Ele já havia começado há muito tempo, talvez no momento em que li a frase no recibo, talvez antes, quando decidi não fugir da verdade. O recomeço, percebi, não é um ponto de partida. É o instante em que a gente finalmente para de resistir e começa a viver. Naquela madrugada, sentei à beira da varanda com o diário nas mãos. O vento agitava as cortinas e o som das ondas entrava como respiração. Olhei para o horizonte e, em pensamento, falei com meu pai e minha mãe. Cumpri tudo. O que restava era aprender a ser eu. E o mar respondeu com uma brisa leve, como se confirmasse que a missão estava encerrada. Deitei-me e dormi profundamente. Quando acordei, o sol já enchia o quarto de luz dourada. Preparei café, abri as janelas e por um segundo vi meu reflexo no vidro. Uma mulher de 40 anos, serena, sem farda, sem medo, com o olhar de quem, enfim, encontrou o próprio posto. E ali, entre o cheiro de café e o som do mar, entendi que o recomeço não foi um evento, mas um estado, um lugar interno onde o passado repousa e o futuro espera, sem pressa, sem culpa. Respirei fundo e sussurrei para mim mesma: missão cumprida.